Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre intervalos de confiança. Então nós temos intervalos de confiança para média, para proporção e para variância. Então qual que é a ideia do intervalo de confiança? Eu quero construir um intervalo que contenha o verdadeiro parâmetro da população baseado em distribuição de probabilidade. E tudo isso nós vamos ter que levar em consideração os dados de uma amostra. Então a gente vai construir um intervalo de confiança baseado em dados amostrais. Então esse é um tópico, né, de inferência, que é intervalo de confiança e teste de hipótese, onde baseado em dados amostrais nós vamos tentar fazer uma inferência para toda a população. Então, para o intervalo de confiança, para a média, a gente tem que considerar duas hipóteses. Primeiro, se a variância populacional é conhecida e se a variância populacional ela é desconhecida. No nosso primeiro caso aqui, nós vamos ver para a variância populacional conhecida. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a distribuição normal e a forma de construir o intervalo de confiança é dessa forma. Então, aqui nós temos média da amostra, Z de alfa sobre 2 é o quantio que a gente vai obter por meio da distribuição normal, e vocês já aprenderam a calcular isso. Esse sigma aqui é o desvio padrão da população e o N é o tamanho da amostra. Então, aqui eu construo um intervalo de confiança e μ é a média populacional. Então, para a média populacional, a gente vai utilizar a notação μ. Então, nós temos aqui o seguinte exemplo. Eu tenho uma certa quantidade de trabalhadores que executam algumas tarefas em determinados tempos. Eu gostaria de construir um intervalo de confiança para esse tempo. Então, nós temos aqui a experiência com trabalhadores em uma certa indústria indica que o tempo necessário que um trabalhador aleatoriamente selecionado realize uma tarefa é distribuído de maneira aproximadamente normal, com desvio padrão de 12 minutos. Esse desvio padrão aqui é o desvio padrão da população de trabalhadores. Uma amostra de 25 trabalhadores forneceu uma média de 140 minutos. Então, nós vamos construir aqui um intervalo de confiança de 95% para a média desses trabalhadores. Então, nós temos o seguinte. Então, a primeira coisa que eu oriento para a construção dos intervalos de confiança é extrair os itens do enunciado. Então, nós temos o N igual a 25 trabalhadores. Desses 25 trabalhadores, nós obtivemos uma média da amostra de 140 minutos e foi dado para a gente no enunciado que sigma é igual a 12. Nós temos também que o nível de confiança é 95%. Então, o que vem a ser esse nível de confiança de 95%? Então, aqui nós vamos utilizar a distribuição normal. Então, significa que essa área aqui de 95%, e eu tenho à direita e à esquerda 2,5%. Então, se a gente somar toda essa área, nós vamos ter 100%. Então, como que eu obtenho o alfa que eu vou precisar para encontrar o ponto na distribuição normal, que é o quantio Z de alfa sobre 2? Então, o alfa é 1 menos 0,95, que é a confiança, e isso é igual a 0,05. Então, sempre para obter o alfa, a gente vai fazer isso. 1 menos a confiança vai ser o valor de alfa que eu desejo calcular. Definindo isso, o próximo passo é encontrar na tabela da distribuição normal o quantio Z de alfa sobre 2. Nesse caso aqui, o nível de confiança é 95%, toda essa área aqui, 95%, o alfa sobre 2, 2,5 à direita e 2,5 à esquerda da distribuição normal. Então, olhando, sempre a gente vai proceder dessa forma. Eu quero encontrar esse ponto aqui. Então, eu sei que de 0 a mais infinito, toda essa área aqui vale meio. Então, o que eu faço? Meio menos a probabilidade que eu sei. Então, eu consigo o ponto 0,4775, que é esse tamanho dessa área aqui. E no interior da distribuição normal, eu vou procurar o ponto mais próximo de 0,475. Então, se vocês olharem no interior da distribuição normal, vocês vão achar exatamente o ponto 1,96. A partir daqui, é só vocês substituírem na expressão. Então, x barra 140, o Z de alfa sobre 2 a gente acabou de encontrar, que é o 1,96. O sigma foi dado igual a 12, N o tamanho da amostra 25. Daí, então, efetuando os cálculos, nós temos que a média para a execução
dessa tarefa dos empregados está entre 135,296 a 144,704, igual a 95% de confiança. E 95% de confiança significa que, se eu extrair 100 amostras dessa população, então significa que em 95% dos casos eu vou construir um intervalo de confiança que vai conter o verdadeiro parâmetro populacional, ou no caso, o verdadeiro parâmetro que reflita a quantidade de horas que esses empregados executam uma tarefa. E em 5% dos casos eu vou construir intervalos em que eu não vou conter essa média que eu estou procurando. Então é isso que significa esse 95%. Então, o 95% seria toda essa faixa aqui da distribuição normal. Então, outro caso a considerar, quando a gente constrói um intervalo de confiança para a média, quando a variância ela é desconhecida. Então, eu não conheço a variância populacional. Então, nós vamos utilizar a distribuição T de student. Então, para calcular esses intervalos de confiança, vocês podem observar aqui que a expressão ela é a mesma. Então, o que está diferindo é que antes aqui era Z de alfa sobre 2, agora é T de alfa sobre 2. E esse é um quantio que a gente vai obter por meio da tabela T. Então, antes de falar sobre o exemplo, eu vou mostrar para vocês uma parte da tabela T. Nós temos aqui o alfa, que é o nível de significância, né, que é o valorzinho que a gente subtrai de 1 menos a confiança, então a gente obtém o alfa. Então aqui nós temos o alfa, e aqui nessa coluna nós temos, aqui está usando a notação φ. Esse φ ele representa o grau de liberdade, e o grau de liberdade ele é denotado por n-1. Então para a gente encontrar esse ponto na tabela da distribuição T, nós vamos precisar da probabilidade e do valor do grau de liberdade, que é sempre, nós temos uma amostra só, n-1. Então, a gente precisa da interseção linha e coluna para encontrar o ponto. Por exemplo, se nós tivéssemos 5% e 5, então a gente iria encontrar o ponto 2,0150. A tabela da distribuição T, ela é muito parecida com a distribuição normal, ela tem esse formato aqui. E nesse caso, essa tabela nos fornece o lado direito da distribuição de probabilidade. Então aqui, alfa, eu tenho aqui o T de alfa e φ. Então eu preciso dessa interseção com alfa e φ para determinar qual que é o ponto na tabela da distribuição T. Então essa distribuição ela também é simétrica em torno de zero. Então para os intervalos de confiança, o que a gente vai ter que encontrar? Eu tenho aqui a distribuição simétrica em torno de zero. Ao invés de achar T de alfa, nós vamos dividir o valor de alfa por 2. Então, aqui, nessa área, eu tenho T de alfa sobre 2 e o grau de liberdade. E aqui eu tenho menos T de alfa sobre 2. Como é simétrico, esse valor aqui é igual a esse, a menos do sinal. Então, é assim que a gente utiliza a tabela T para construir esse intervalo de confiança. Então, agora vamos voltar ao exemplo. Então, em uma fábrica, colhida uma amostra de certa peça, obtiveram-se as seguintes medidas para os diâmetros. Então, nós temos aqui esses diâmetros. Construir um intervalo de confiança para a média com alfa igual a 5%. Então, esse alfa igual a 5%, ele já é o alfa que a gente deveria ter encontrado se eu tivesse dado a confiança. Então, a confiança para esse caso é de 95%, então o alfa é igual a 5%. Então, nós temos, veja aqui, nós precisamos, nesse caso, calcular a média, não nos foi dada. Então, a média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos do conjunto de dados. Posteriormente, nós temos também que calcular a variância para ter, então, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, nós obtivemos por meio daqueles dados que o desvio padrão da amostra é igual a 143. E na tabela, como que nós vamos encontrar? O alfa dado foi de 5% e a confiança, então, é 95%. Então, nós vamos lá na tabela da distribuição T e vamos fazer a interseção entre o grau de liberdade, que eu acabei de falar com vocês que é n-1. Então, nós temos 30 elementos, o grau de liberdade vai ser 30 menos 1, 29, e o alfa dividido por 2. Então, quando a gente volta lá naquela tabela, a gente vai procurar o 5, o 2,5, né, porque o alfa era 5%, a gente dividiu por 2,
2,5 e 29. Então, é exatamente esse ponto aqui, 2,0452. Então, esse ponto aqui. Então, sempre na tabela da distribuição T, a gente vai fazer isso. A interseção entre a probabilidade e, nesse caso, o valor de alfa sobre 2 e o grau de liberdade, sempre dessa forma. Daí, então, o procedimento é simplesmente substituir os valores na equação e nós temos, então, que o intervalo de confiança está entre 12,60 e 13,66. O intervalo de confiança para proporção, nós vamos utilizar a distribuição normal também. Nós temos aqui o P-chapéu. Esse P-chapéu é uma proporção estimada por meio dos dados da amostra. E o Q-chapéu é 1 menos o P-chapéu, e P é o parâmetro da população e N é o tamanho da amostra. Esse P aqui é desconhecido, então eu estou sempre colocando Mi e P são os parâmetros que são desconhecidos. Então a ideia é construir intervalo de confiança com um parâmetro que eu não sei qual que é o valor. Então nós temos esse exemplo. Para estimar a porcentagem de alunos de um curso favoráveis à modificação do currículo escolar, tomou-se uma amostra de 100 alunos, dos quais 80 foram favoráveis. Fazer um intervalo de confiança para a proporção de todos os alunos do curso favoráveis à modificação ao nível de 96% de confiança. Então, nós temos que N é igual a 100, porque nós tivemos aqui uma amostra de 100 alunos. X é igual a 80, esse X é a característica de interesse para a gente conseguir calcular o P-chapéu. Então, o P-chapéu, ele é dado por X dividido por N. Então, X é o número de alunos que foram favoráveis, em 100, que foi o tamanho da nossa amostra. Então, nós temos que o nosso P-chapéu é 0,8. Consequentemente, o Q-chapéu vai ser igual a 0,2. Então, nós vamos utilizar a distribuição normal. O nível de confiança é 96%, sendo assim, o alfa é igual a 4%. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que encontrar na tabela o ponto Z de alfa sobre 2. Então, ele fica dessa forma aqui. Nós temos 96%, que é a região de confiança, 2% à direita e 2% à esquerda da distribuição normal. Então, qual é o procedimento? Da mesma forma que a gente fez no primeiro exemplo. 0,5, que é a área desse ponto até o infinito, essa área vale meio, essa área de 0 a menos infinito vale meio também, e a soma 1. Então, meio menos essa região aqui, eu então consigo saber qual que é esse valor aqui. Essa região tem 0,48. Tendo essa região 0,48, eu consigo definir esse ponto aqui, que é o limite entre as duas áreas. Então, lá no interior da distribuição normal, a gente vai procurar o valor mais próximo de 0,48, que foi o valor 2,05. A partir daí, é só substituir os dados na equação e nós vamos ter um intervalo de confiança. Então, aqui a gente tem o P-chapéu, o Z de alfa sobre 2 que a gente encontrou, P-chapéu, Q-chapéu e N. Então, a gente encontra uma proporção de alunos favoráveis entre 0,7880 e 0,882. Por último, nós temos aqui um intervalo de confiança para a variância populacional. E para isso a gente vai utilizar a distribuição de Q quadrado. Então, nós temos a seguinte forma de calcular esse intervalo. Então, N menos 1, N tamanho da amostra, S ao quadrado, variância da amostra, Q quadrado superior e aqui Q quadrado inferior. Então, vocês observem que a única diferença que tem nessa expressão é que no denominador eu tenho aqui Q quadrado superior, aqui Q quadrado inferior. E esses valores a gente vai encontrar na tabela da distribuição de Q quadrado. Então, aqui é uma distribuição de Q quadrado, para vocês conhecerem como que é o formato dela. O meu desenho não está muito bom. Ela é uma distribuição assimétrica à direita e ela é positiva. Então, ela vai de 0 a mais infinito. Então, aqui nós temos o Q quadrado inferior. Então, aqui de 0 a mais infinito tem o menor valor. E aqui o Q quadrado superior, nós temos aqui já na cauda da distribuição, aqui eu tenho o valor maior. Então, como que a gente vai encontrar isso? Eu vou explicar para vocês por meio do exemplo.
Aqui eu tenho a tabela da distribuição de Q², que é a tabela que a gente vai utilizar. Tem a questão de notação que uma tabela está φ e outra tabela está V, e ambos representam um grau de liberdade. Então, o que vocês precisam sempre ter em mente é que tanto φ como V significa grau de liberdade. Então, aqui nós temos o V, que são os graus de liberdade, é n-1, e aqui o alfa, que é aquela probabilidade que a gente encontra fazendo 1 menos a confiança. Então, para encontrar um ponto na distribuição de Q², a gente vai fazer a mesma coisa, interseção entre o grau de liberdade e a probabilidade alfa. Então, exemplo 3. Sabe-se que o tempo de vida de um certo tipo de válvula tem distribuição aproximadamente normal. Uma amostra de 25 válvulas forneceu x-bar igual a 500 horas e o S igual a 50 horas. Esse x-bar média e o S, o desvio padrão da amostra. Construiu-se um intervalo de confiança, construiu um intervalo de confiança para variância ao nível de 98%. Então, a primeira coisa é extrair os dados do enunciado. Eu tenho o tamanho da amostra igual a 25. Foi dado aqui S, que é igual a 50, que é o desvio padrão da amostra, mas eu preciso da variância. Então, eu tendo S, para achar a variância, é só elevar o S ao quadrado. Então, a variância igual a 2.500. E alfa igual a 2%, porque eu tenho 98% aqui de confiança. Então, o alfa é igual a 1 menos 0,98, que é igual a 0,02. Para achar o Q² superior e inferior, funciona da seguinte forma. O Q² superior é grau de liberdade e alfa sobre 2. Então, é isso que a gente vai procurar. E o grau de liberdade sempre é n-1. E o Q² inferior, a gente vai fazer a interseção entre o grau de liberdade e 1 menos o alfa sobre 2. Então, aqui para o primeiro caso, o Q² superior, a gente vai fazer o grau de liberdade e o alfa sobre 2. Então, o grau de liberdade é n-1, eu tenho 25 elementos, então aqui vai ser 24. O alfa é igual a 0,02, então a gente vai dividir ele por 2, então aqui 0,01. Na tabela da distribuição de Q², a gente vai fazer a interseção entre o grau de liberdade e essa probabilidade e vamos encontrar o valor 42,980. A mesma coisa a gente vai fazer para o Q² inferior, que é o grau de liberdade. Aqui vai ser 1 menos o alfa sobre 2. Então, aqui 24, 1 menos 0,01 vai ser 0,99. Então, a gente vai procurar na tabela de distribuição de Q² a interseção entre grau de liberdade e esse valor 1 menos o alfa sobre 2. E lá a gente vai encontrar o ponto 10,856. A partir de então, a gente só substitui os dados na forma do intervalo e a gente obtém esse intervalo de confiança aqui para a variância. Então, é importante notar que a construção dos intervalos de confiança, ela é simples, mas precisa muito saber utilizar as tabelas, né? A distribuição normal, a distribuição de T e a distribuição de Q². Então, por hoje era só isso que eu queria apresentar para vocês e bons estudos!